oi, 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 som. Oi, 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 som. Oi, oi, som. Oi, oi, som. Oi, 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 som. Oi. Graça e paz, irmãos. Vamos dar início agora, ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ninguém pode viver isolado. Todos precisamos de família, amigos, companheiros. A união é uma bênção de Deus. Quem aceita Jesus como seu Salvador se une a Deus. Todos que amam a Deus são nossos irmãos e precisamos aprender a viver em união. Somos todos diferentes, mas amamos o mesmo Deus. Uma igreja unida em Cristo é poderosa. A união faz a força. É aquele velho jargão, que a união faz a força. E a gente sabe que essa força vem do Senhor. Vamos orar agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui, Pai, no intuito de te adorar, Pai, de engrandecer o teu nome, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos deu mais um dia, Pai, nos acrescentou mais esse dia, Senhor. Até aqui o Senhor vem nos ajudando, vem nos sustentando, Pai, em meio a tantas turbulências, Senhor, tantas tribulações e medos, Pai, os medos que nos acometem, mas o Senhor nos diz assim: ei, filho, confia, eu sou o teu porto seguro. E nós te somos gratos, Pai, por mais essa bênção de estarmos aqui vivos e unidos, Pai, para engrandecer a Ti, somente a Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja conosco, Pai, nessa tarde, que o Senhor quebrante os nossos corações, sim, mais uma vez, e que o Senhor abra as nossas mentes, Pai, porque tudo que foi feito aqui, Pai, que for feito aqui, vai ser no único intuito, Pai, de Te adorar. Então perdoa, Pai, as nossas negligências, nos despe, Pai, de todo o pecado, de todo o mal que nos aflige, Pai. É no nome de Jesus que nós estamos aqui, Pai, prostrados, pedindo perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora fazer uma leitura bíblica, que está em Romanos 15, versículos do 5 ao 7. Romanos 15, versículos do 5 ao 7. Como nós não estamos com a leitura aqui atrás, os irmãos podem abrir suas Bíblias. Romanos 15, versículos do 5 ao 7. Amém?
O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém. Agora a oportunidade está com o Ministério de Louvor. Vamos louvar com alegria o nosso Deus? Convido vocês a se colocar de pé para engrandecer esse Deus maravilhoso. Direção, só a minha. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Existir novo amanhã
ouço Deus me chamando com sua doce voz. Ele sussurra meu nome com muito amor. Eu digo, eis-me aqui. Eu digo, eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Sua voz me traz paz e me faz entender que a tua vontade é o melhor pra mim. Só me resta dizer, diga esse aqui. Eu digo, eis-me aqui. Eu digo, eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará. Não temerei, não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. A tua mão me guiará até o fim. Amém. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Louva, igreja. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Declara, igreja. Nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz gemir o teu querer, Senhor.
feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz gemir o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz gemir o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz gemir o teu querer, Senhor. Aplauda esse Deus maravilhoso. Amém, louvado seja o nosso Deus. Como é bom, né, irmãos, a gente poder confiar num Deus que a gente pede que Ele cure as nossas feridas, que sare as nossas dores. A parte que a gente esquece é que a gente tem que deixar Ele fazer em nós o querer dEle, que Ele possa fazer o querer dEle na vida de cada um de nós. Agora vamos ter 3 momentos, né, de oração. E o primeiro será a oração pelas pessoas que estão doentes espiritualmente. A gente sabe que existem muitas, e muitas das vezes no meio de nós mesmos, que estamos servindo ao Senhor, nós adoecemos também, muitas vezes. Então, que o Senhor nos ajude, essa oração seja direcionada para isso. A segunda oração vai ser, e essa primeira oração eu peço para que Dani, ela faça, orar pelas pessoas doentes espiritualmente. A segunda será pelos departamentos da igreja, e essa oração eu vou pedir para que Ceissa faça. A terceira será agradecer a Deus por cada livramento. E isso cada um de nós tem todos os dias, quando acorda, levanta, sai, vai para esse mundo. São inúmeros livramentos que Ele nos dá todos os dias. Então, para essa oração, vou pedir que o presbítero José Nilton faça essa oração por nós.
Nós agora vamos fazer uma leitura participativa, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do 21 ao 27. 1 Coríntios 12, do 21 ao 27. Amém? Eu vou ler os ímpares e os irmãos vão ler os pares. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são desonrosos vestimentos de honra. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Novamente, o Ministério do Louvor está com oportunidade. E os irmãos ficam à vontade para ofertar seus dízimos e ofertas. Vamos mais uma vez ficar de pé, irmãos? perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante.
perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor. Amém. O que Deus pensa sobre mim são pensamentos de paz. Eu sei que tua vontade é o que eu mais quero. Futuro, eu sei que há um futuro. Tua vontade é perfeita e agradável. Eu sei que os seus planos jamais serão frustrados. Um futuro, eu sei que há um futuro. Yeah, yeah. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre a meu favor. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre a meu favor. Tua vontade é perfeita e agradável. Eu sei que os seus planos jamais serão frustrados. No futuro, eu sei que há um futuro. Yeah, yeah. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre a meu favor. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Ao meu favor. Eu sei que há um futuro. Eu sei que há um futuro. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Amém. Os irmãos podem sentar.
Amém, né, irmãos? Eu vou pedir que a irmã Marlene agora eleve uma oração ao Senhor, agradecendo os dízimos, as ofertas, e também que Ele venha iluminar-nos, abrir nossas mentes, os nossos corações para a palavra que vai ser pregada agora pelo irmão Tiago. Salve, amada igreja na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus sempre seja louvado. Nós estamos sempre aqui para louvarmos ao nosso Deus. A igreja se reúne para adorar ao seu Senhor. A igreja se reúne para adorar a Deus em todo o tempo. Irmãos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Reis, no capítulo número 13. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 24. 1 Reis, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1. A Bíblia, ele é um livro que Deus deixou para a gente, mas não é o único livro que Deus escreveu. O primeiro livro que o Senhor escreveu foi a vida. E aí nós estamos vivendo a vida. Então o Espírito Santo, por já ter prática em escrever a vida, também escreveu a Bíblia. Para nós que nos perdemos na caminhada de como ler o livro da vida e viver a vida, aprendermos na Bíblia como vivermos a vida, que é o primeiro livro que Deus escreveu. Então, aqui hoje nós vamos aprender, como sempre, um pouquinho mais como vivermos a vida, que é o livro mais importante que Deus deixou para a gente. 1 Reis, capítulo 13, verso de número 1 até o verso número 24, diz bem assim: Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar: Segundo a ordem do Senhor, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes, os altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou:
prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha a mim, a minha casa, e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou eu, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E o anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Irmãos, fazendo uma pequena retrospectiva histórica das coisas que estavam acontecendo naquele momento, a primeira é que Davi já tinha morrido. Davi estava morto, Salomão tinha se tornado rei de Israel, e aí ele agradou o Senhor num momento da vida dele. A Bíblia deixa claro que Deus amava Salomão, e Salomão amava o povo de Deus. É tanto que ao pedir algo ao Senhor, que Deus mesmo tinha dito para ele que ele poderia pedir qualquer coisa, ele não pediu nada para si mesmo, mas pediu algo para que ele pudesse administrar aquele povo, que ele conseguisse liderar. Então o Senhor o abençoou com muita sabedoria, com muitas riquezas materiais também, além da presença infindável, infinita, sem limites do Senhor na vida de Salomão.
Mas Salomão, por não escutar a palavra do Senhor, que dizia para ele não se relacionar com outras mulheres, fez o quê? Se relacionou com outras mulheres que não eram do povo de Israel, que não eram do povo de Deus, e isso fez com que o seu coração se desviasse do caminho do Senhor, no final da sua vida. E aí, por causa da infidelidade de Salomão, Deus disse que o reino ia ser dividido em dois. O primeiro reino foi dado ao filho de Salomão, que reinou sobre Judá. E o segundo foi dado ao inimigo de Salomão, que era Jeroboão, que foi chamado por Deus para reinar sobre as outras tribos de Israel. E aí, a figura que reina agora, que está em destaque no texto, é o rei Jeroboão, inimigo do rei Salomão. Mas que Deus decidiu dar o reino a ele, e Deus assim fez. Só que Jeroboão, mesmo sendo chamado por Deus, fez o que também não agradava a Deus. Foi chamado pelo Senhor para reinar sobre o povo do Senhor, para assumir uma responsabilidade do Senhor, e mesmo assim, ele também se deixou envaidecer, se deixou conquistar pelas coisas do seu poder, da sua mente, né? Do seu cargo, da sua posição perante o povo. E aí não se colocou, né? Já que Deus foi assim tão misericordioso com ele, porque era um homem inimigo de Salomão, então por isso, um homem fugido de outra terra, estava lá numa terra distante, sozinho, e Deus o chamou para agora fazer parte para reinar sobre o seu povo. Não se colocou diante do Senhor. Então Deus tomou um profeta que não era do reino dele, mas um profeta que era do reino de Roboão, que reinava sobre Judá, e mandou uma profecia através desse profeta para o rei Jeroboão, por causa da maneira tão grande que ele tinha se impregnado, entrado, praticando o pecado em sua vida. Ele não cometeu um delito só apenas, mas o seu coração, a sua vida se derramou em pecado. E aí Deus estava dizendo agora, através do profeta, que a sua vontade e os seus planos para a vida do reinado de Jeroboão. Jeroboão, quando o profeta chega em Israel, ele estava com um altar e oferecendo sacrifícios naquele altar que não era para Deus, mas era para outros deuses. Deuses que pregavam, né, que em sua filosofia estava o sacrifício de crianças, o sacrifício de animais, que não eram para o Senhor. Deus jamais pediu sacrifício humano algum. Jamais o Senhor pediu. O único sacrifício humano que existiu, que Deus disse que ia acontecer e ocorreu, foi que Ele mesmo se tornou homem e se doou. Como Jesus mesmo disse: ninguém me dá a vida, ninguém entrega a minha vida. Eu mesmo a dou, eu mesmo a coloco para que ela seja sacrifício, para que ela seja em prol de outras pessoas. Eu é quem coloco. Talvez você já tenha lido o texto de um juiz que entregou a própria vida da filha dele. Foi o juiz quem fez. A Bíblia deixa claro no livro de Juízes. Não foi Deus quem pediu. Foi o único sacrifício humano que foi dado, mas Deus não pediu. Foi o próprio juiz que disse que ia dar a vida da primeira pessoa que ele encontrasse assim que voltasse vitorioso da batalha de libertar Israel. Mas Deus não pediu aquilo. E aí a Bíblia também não diz que Deus aceitou. Jamais. Então Deus não pediu, e Deus nunca e jamais aceitou nenhum sacrifício humano. Então esses homens aqui estavam fazendo várias coisas que não agradavam ao Senhor, adorando vários deuses. Se nós olharmos os deuses
da cultura politeísta, né, que são muitos deuses, cada um tem uma característica. Um é o Deus do amor. Então, eles têm rituais amorosos para aquele Deus. Outro Deus é o Deus sobre o céu, outro é o Deus do trovão, outro é o Deus de diversas coisas que servem unicamente para confundir aquelas pessoas e cada um achar o Deus que mais lhe agrada. Por exemplo, para quem assistiu aquele um filme de Jesus, né, que é na perspectiva de um cidadão romano, né? Eu não sei o nome do filme, mas eu sei que ele vai atrás dos discípulos, né? E encontra Jesus ressuscitado. E antes dele encontrar Jesus, tem um momento que ele oferece exatamente uma oferta a um Deus, ao Deus da guerra romano. Por que o Deus da guerra? Porque ele era soldado. E por isso ele dá aquela oferência ao Deus da guerra. Alguém que fosse para um outro lado, né, fosse para um ritual de Afrodite, iria para o Deus do amor, Afrodite. Então iria para os rituais. E todas essas coisas não agradavam a Deus. Porque um só é o Senhor, um só digno de louvor e de toda adoração. E Jeroboão aqui, irmãos, sabia disso. Ele sabia desse fato e negou esse fato. Então vem a mensagem profética do Senhor para a vida de Jeroboão. E o profeta não pestaneja, ele não coloca o pé atrás, ele profere a mensagem do Senhor diante da ira do rei contra o profeta. Olha só, de quem é a profecia? De quem é a mensagem? É do Senhor. E Jeroboão tem aquele erro que nós também cometemos. Uma pessoa é mandada, por exemplo, para dar um recado. Aí alguém acha que é a opinião dele, né? Mas ela só está dando um recado. É ou não é? O profeta estava falando dele? Não. Mas a ira de Jeroboão caiu sobre o profeta que estava levando a mensagem. E aí, também vindo a ira, veio também a providência do Senhor, porque Jeroboão mandou prendê-lo, e ao mesmo tempo em que o rei estendeu a mão, ali a mão dele, o braço dele ficou esticado, e ele já sabia que aquela mensagem, a partir daquele momento, ele tinha certeza de que aquela mensagem vem do Senhor, e o Senhor estava protegendo o seu profeta, porque Deus protege os seus. Deus protege cada um dos seus. E aí Jeroboão, reconhecendo o Senhor, ele pede para que o profeta ore por ele, e ele é curado, e pede para que ore por seus inimigos. E aí, sendo curado, Jeroboão oferece uma recompensa. Olha só. O profeta foi mandado para dar um recado. Esse recado é chamado de profecia, que vem do Senhor. E ao dar o recado, ele é passivo de punição. Alguém quer puni-lo, alguém quer prendê-lo, alguém quer jogá-lo atrás das grades. Mas aí ao reconhecer que de fato é do Senhor, não é uma palavra de alguém que saiu da sua casa porque não gostava do rei para falar para ele, vai até ele e ele reconhece que é do Senhor. O Senhor intervém nesse momento e oferece então uma recompensa. Só que Deus que nos chamou, não chamou aquele profeta e também não nos chamou para termos recompensas dessa vida. Recompensas dadas por homens quando estamos no exercício daquilo que Deus nos chamou. Quando estamos fazendo a obra de Deus, de quem vem a recompensa? Vem do próprio Senhor. Porque não é aquele que contrata que também paga? Então, por que receber de outro? Então o profeta diz, não. O profeta é chamado para comer na casa de Jeroboão. E ele nega. Ele nega. Como nós vemos aqui no versos 7 e 9. Disse assim, o rei disse ao homem de Deus, venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, mesmo
que me desse a metade dos seus bens, não me iria com você, nem comeria, nem beberia neste lugar. E no verso 9 ele diz claramente, porque eu recebi uma mensagem do Senhor. Então, no primeiro momento aqui, este profeta dá a mensagem, corre o risco, sofre as consequências do risco e permanece fiel ao Senhor diante de receber coisas que vão fazer com que ele se desvie do caminho e da ordem que Deus tinha dado. Porque Deus deu 2 ordens para ele. Uma é não comer e nem beber. E a outra é quando ele voltasse, ele não voltasse pelo mesmo caminho. Por que Deus deu essa ordem? Eu não sei. Eu só sei que ordem dada tem que ser ordem para ser cumprida. Esta é a ordem. Mas Deus sabe o porquê ele deu. Nós não sabemos. Porque para a gente saber, nós temos que voltar lá, talvez conhecer o contexto histórico daquela época. Conhecer tudo, não sei, mas Deus sabe. E pela fé nós confiamos nele. Então, se ele disse, é porque tinha que ser cumprido, pronto e acabou-se. Mas existe algo dentro do profeta também que o leva a não aceitar o convite do rei. Porque ele não se identifica com o rei. Ele não é rei. Então ele não se identifica nos banquetes, ele não se identifica com a classe social, não se identifica com os costumes do rei, não se identifica com a luxúria, não se identifica com nada que o rei tem. Mas ele permanece, e ele permanece fiel ao Senhor. Até que em um determinado momento, surge um profeta mais idoso. E esse profeta fica sabendo que esse homem está voltando para onde Deus mandou ele voltar, né? Que é para a casa dele. E aí esse profeta monta num jumento e vai atrás desse homem de Deus. E aí atrás desse homem de Deus ele encontra. E ao encontrar esse homem, nós temos algo diferente de quando ocorre o encontro do profeta com o rei. Porque agora nós temos o encontro de 2 profetas. E a diferença entre eles, além de serem 2 pessoas diferentes, claro, é porque um é um profeta mais idoso e o outro é um jovem profeta. E o profeta idoso agiu segundo o coração dele, segundo a sua vontade, e falou algo que não era verdade. Ele pediu para o homem voltar, eles não, Deus disse que eu não podia voltar e nem comer. Qual é a primeira mensagem que o profeta idoso diz? Mas Deus me mandou uma mensagem, né? Ele me disse que era para você voltar e comer comigo. Ele mentiu sobre a vontade de Deus. Mas aquele homem volta, e volta por quê? Ele se identifica e não vai imaginar que alguém que é chamado de profeta também irá mentir. Mas é isso que acontece. Esse profeta é um profeta idoso e desonesto também. Porque ele é profeta do Senhor? Nós vamos ver lá na frente que Deus usa para fazer a profecia. Usa para dar o recado. E por isso ele volta. Então o profeta volta, come e bebe, e aí ele desobedece a Deus e sofre as consequências. Deus não é homem para mentir. Se Deus diz algo para as nossas vidas, aquilo não vai mudar porque alguém acha que é contrário àquilo. Se Deus disse algo para você, Deus disse algo para mim, não vai mudar o que Deus disse para a sua vida por causa da minha opinião. E aquele homem não identificou que aquilo que Deus tinha falado jamais ia ser falado de maneira diferente, porque Deus não se contradiz, Deus não muda o seu plano até que ele seja o quê? Modificado. E depois, até que ele seja consumado, até que ele seja plenamente executado, até que ele seja concretizado. E após ser concretizado, não tem como ser mudado. Aquele homem entendeu
porque simpatizou com aquele profeta mais velho, porque também era profeta, era alguém mais experiente. O que ele pensou? Ele é profeta até hoje, então ele não está mentindo para mim. Mas ele deixou de acreditar mais na palavra de Deus e acreditou agora na palavra que é uma palavra falsa de Deus, que contradiz a primeira palavra que Deus tinha falado. E Deus não é Deus de contradição, Deus não é homem para mentir. E aí ele sofre as consequências. E a consequência naquela época, no meio do caminho, foi que Deus disse para o leão atacar aquele homem, e o leão atacou. Comeu? Não. Devorou? Não. Ele apenas matou, como o Senhor tinha falado. Porque o Senhor avisou. E aquele homem que não obedeceu a Deus se encontrou agora no caminho do leão. Se encontrou nesse caminho, no caminho do leão. Irmãos, a mensagem do Senhor para as nossas vidas é que Deus fala com você. Você é a igreja dele. Deus fala com você. E você pode ser fiel a Deus. E você deve ser fiel a Deus. Só não esquecer de uma coisa, que deve ser fiel em todo o tempo, em todos os instantes, em toda a caminhada da vida. Porque aí Deus está ensinando para a gente a fugir do caminho do leão, a fugir daquele caminho de morte, a fugir do caminho que vai nos levar à desgraça. Esse profeta somos nós, somos a igreja do Senhor hoje, uma igreja que escuta a palavra do Senhor, a igreja que obedece ao Senhor, e a igreja que em alguns momentos também dá ouvido a uma palavra que leva o nome de Deus, mas que não é de Deus. E é aí que a igreja tem que ter consciência, e na sua mente, em seu coração, escrita a palavra do Senhor. Porque aquilo que Deus nos diz, irmão, Ele não vai dizer o contrário. A rocha da nossa salvação é Cristo. Não é verdade? Só existe um caminho para ser salvo, é Jesus. Se alguém chegar com uma mensagem diferente dessa, nós vamos acreditar, porque ela vai chegar dizendo que é de Deus? Não. Se alguém chegar com outro evangelho diferente desse evangelho, o que nós devemos fazer? Nós devemos aceitar esse evangelho? Não. Lá em 3 João, ainda é dito muito claro, eu não lembro o versículo agora, mas só tem um capítulo, você pode ler, eu convido. Mas é lá entre o versículo 7 e 10, que diz claramente que se alguém chegar na sua porta com uma mensagem diferente dessa do evangelho, você manda embora. Não diz que é para você chamar para tomar um cafezinho, não diz que é para você dar ouvidos, não diz que é para você se contaminar, diz que é para você mandar embora, nem deixe falar. Então a Bíblia está dizendo para a gente, até quando a gente deve ser mal educado, segundo esse mundo. Manda embora. Comigo aconteceu algo desse tipo, já. Toda vez que eu lembro, Daniela sempre ri. Porque ela ficou só na porta, né, na janela, só vendo, e eu na porta atendendo os homens, né? Na porta mesmo, assim, no portão, nem abri. Dizendo que tinha um outro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando eu identifiquei, né, quem era o cidadão, eu já sei. Ele vai tentar falar e eu não vou deixar. Aí foi aí que ela riu, porque eu não deixei. Eles não falaram em nenhum momento. E depois que eles quiseram falar que tinha um outro evangelho do Senhor Jesus Cristo, não. Peguei o texto e vai para casa.
vai embora. Você está mentindo, você está se enganando. Vai embora. Pode ir. E eles não voltaram mais lá, não. E não é para voltar mesmo, não. Mas se quiser voltar, vão ficar lá em pé de novo e me escutando. Não é eles que eles vão falar, não. Escutando o evangelho, porque evangelho mentiroso nós não devemos. Então esse homem chegou aqui com o evangelho mentiroso. Então nós somos esse profeta que escuta a palavra de Deus, mas onde também escutamos a palavra de Deus verdadeiramente, pode vir alguém e falar o quê? Algo que não é verdade. E diante desse algo que não é verdade, aí é que vem a nossa consciência. A nossa consciência em lembrar da palavra de Deus. E aí é onde é o livro da vida que é importante. Você pode dizer, mas eu não conheço a Bíblia de cabo a rabo. Nem quem leu toda, irmão, a Bíblia já não conhece a Bíblia de cabo a rabo, né? Mesmo a pessoa que leu. Mas vai aí uma coisa que Deus fez com que você aprendesse a ler todos os dias. O livro da vida, que foi o primeiro que Deus fez. E você sabe, irmãos, que ao escrever essa história, Deus está escrevendo juntamente conosco. E Deus não quer que nós nos desviemos. Deus não quer que a gente escorregue. Nós escorregamos, sim, nós escorregamos, mas nos arrependemos. Mas porque Deus quer nos livrar dos buracos, das quedas, do caminho do leão, do caminho da morte. E aí é por isso a igreja tem que se identificar com esse profeta, que escuta a palavra de Deus, mas que tem que se esforçar, assim como Davi se esforçou. Davi caiu, irmãos? Caiu, mas Deus o levantou, Deus o ergueu, e ele pediu, Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Restaura em mim a alegria da salvação, restaura em nós a alegria da salvação, restaura na tua igreja essa alegria maravilhosa da salvação. Irmãos, o que Deus te ordenou, cumpra. Cumpra aquilo que Deus ordenou. Cumpra. Tem uma história de menino, eu gosto bastante de história de menino, viu? Porque as lições de histórias de crianças são muito profundas. São mais profundas que as nossas. Mas que diz o seguinte, que tinha uma corrida, e nessa corrida era uma corrida de camundongos. E era uma corrida muito longa. 2 maratonas, né? 84 quilômetros. Vamos dizer assim. E os outros camundongos ao longo do caminho iam falando uns para os outros. É melhor parar, rapaz. É muito grande, né? O caminho. Tem montanhas, tem pedras, muito calor. Outros locais faz muito frio. E aí os camundongos foram desistindo. Mas um grupo de camundongos terminou a prova, né? Aí quando alguém foi falar com eles, né, eles não responderam nada. Chegou assim, rapaz, vocês terminaram a prova, parabéns, não sei o que, ninguém respondeu nada. Até que chegou um árbitro, né, falando em libras, é porque eles eram surdos, ó. A igreja, irmãos, tem que se fazer surda assim para aquilo que é mal. Tem que se fazer surda como esses camundongos, porque aí nós vamos correr legitimamente como atletas de Cristo e vamos terminar o trajeto da vida. E falar assim como Paulo, né? Terminei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Irmãos, vamos guardar a fé que Deus nos deu e não vamos deixar com que ela se desvie por nada, pelo mal, nem pelo aquilo que nós gostamos de ouvir. O profeta escutou algo que ele não gostou, não se desviou, convite do rei. Nós também não devemos fazer isso. Segunda lição, não vamos nos desviar quando nós escutamos o que queremos. Ainda tem outra coisa aí, porque o profeta se identificou com outro, né? Mesmo sendo mais velho, ele se identificou com alguém? Como um irmão, como alguém que estava falando a verdade, como alguém que tem autoridade, com alguém que é próximo dele.
Mas aquilo que Deus falou, irmãos, não será distorcido nem por quem está perto, nem por quem está longe, porque a palavra de Deus é uma só e ela jamais se distorce nem volta vazia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Eu encerro, né? Tá bom, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos estar orando ao nosso Deus, encerrando esse momento de culto. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, ó Pai, por todos os louvores, ó Pai, que nos edificaram no Senhor, edificaram as nossas vidas, ó Pai, que trataram do nosso coração, ó Pai, que trataram das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje. E nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por isso. Ó Pai, que o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, o amor de Deus esteja na vida de toda a tua igreja aqui representada, a terceira EIC do Natal, e a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. 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 Amém, irmãos. Está encerrado. Deus abençoe a todos. A live na quarta-feira, às 19 horas. Todos são convidados a estar assistindo no canal da igreja e através do Facebook. E culto adorativo próximo domingo. Primeiro às 16 horas e o segundo às 18 horas. Deus abençoe. Um grande abraço ao nosso irmão de Dependências que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos vocês. E a nossa irmã Kelly, que também está assistindo. E os demais que nós não sabemos, mas que Deus esteja com você hoje e sempre. Amém.